Vamos abrir em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Versículo 38 em diante. Atos 13, 38 em diante. Aqui é a conclusão do primeiro sermão de Paulo em sua viagem missionária. E a gente vai ver o que diz o texto. Verso 38 de Atos 13. Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através desse homem vos é anunciado o perdão dos pecados, e por ele todo aquele que crê justificado de todas as coisas, das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha o que foi falado nos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos e perecei, porque eu farei uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, mesmo se um homem vos contar a vós. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no Shabat seguinte lhes pregassem as mesmas palavras. E, despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, as quais, falando-lhes, os persuadiram a continuar na graça de Deus. E no dia do Shabat seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas, quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade, e levantaram a perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram de seus termos. Mas, sacudindo contra eles a poeira de seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Temos aqui a descrição do resultado da pregação de Paulo. Paulo, aqui no verso 38 e 39, ele conclui o sermão dizendo que eles poderiam ser perdoados pelo Senhor, justificados pelo Senhor. E no 40 ele faz um alerta: olha, cuidado para que não ocorra com vocês aquilo que os profetas falaram que ocorreria. Então, a gente aqui tem uma atenção em que Deus disse que aconteceria a rejeição, e a responsabilidade deles para não deixar que acontecesse com eles. O fato de Deus dizer que os judeus rejeitariam o Evangelho não significa que aqueles judeus devessem rejeitar o Evangelho. Porém, a gente observa que não deu o resultado de conversão nesses judeus. Embora tivesse uma grande comoção entre os gentios, o verso 42 fala que os gentios pediram que no Shabat seguinte eles pregassem as mesmas palavras, o que é algo interessante. Às vezes o crente quer uma palavra nova toda hora. Aqui eles pediram as mesmas palavras, as mesmas coisas, porque eram coisas concernentes à salvação. Daqui tem dois grupos de pessoas. Um grupo, os judeus, que não houve efeito nenhum na palavra, a mesma pregação, a mesma palavra, o mesmo apóstolo. E outro grupo de gentios que ficou interessado e pediu que eles falassem essas palavras no Shabat seguinte. E a congregação foi despedida, e Paulo, observando que esses irmãos, esses gentios, estavam interessados no Senhor, Paulo dá um conselho a eles no verso 43 e diz que deveriam continuar na graça de Deus. Se você observar o verso 39, ele fala que não é pela lei de Moisés que a gente vai ser justificado, e no verso 43 ele fala que deveriam continuar na graça de Deus. Agora tem algo interessante aqui, o verso 44. Alguém pode ler para mim o verso 44? Era uma sinagoga, eles pregaram, e na semana seguinte, quase toda a cidade estava para ouvir a palavra de Deus. O que aconteceu?
Creio que não foi uma massiva propaganda engendrada de mídia de Paulo. Aqueles gentios que ouviram o Evangelho, que creram no Evangelho, que foram exortados por Paulo, eles fizeram o que com toda a cidade? Anunciaram e falaram que no sábado seguinte teria uma reunião onde Paulo iria explicar a palavra de Deus e quase toda a cidade se ajuntou para ouvir. Então a gente observa aqui que, mesmo Paulo sendo um grande plantador de igreja, um grande missionário, ele contava com pessoas que se dispunham a sair e falar do Evangelho e convidar as pessoas. Aí você pensa, tudo bem, mas é Paulo. Aí eu pergunto, quantos dias de convertido tinham essas pessoas que chamaram os outros? Um dia de convertido. Um dia só. Não tinha mais de um dia. Tinha um dia só. E mesmo assim se dispuseram e foram e chamaram. Isso é muito importante para entendermos a dinâmica da igreja primitiva. A igreja primitiva não era composta por consumidores. Era composta por adoradores do Senhor. Pessoas que entendiam que, ao receber o Senhor e o reino de Deus, tinham um papel fundamental na expansão desse reino. E elas não deixaram a cargo de Paulo, de Barnabé, da liderança, ou de quem quer que seja. Elas foram e elas convidaram a cidade. E a cidade foi, e a cidade ouviu a palavra de Deus. Porém, aconteceu algo interessante, né? E o Atos é sempre assim. Há um grande feito do Senhor e há uma grande oposição depois, posteriormente. Verso 45. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam, blasfemaram das coisas que Paulo dizia. Então a gente observa que os judeus viram o resultado que eles não tiveram e começaram a se indispor contra Paulo. Eles viram as multidões e começaram a contradizer e blasfemar. É muito comum, quando você prega o Evangelho, pessoas religiosas, por não entenderem ou não quererem o Evangelho, elas vão blasfemar o que você está dizendo, vão contradizer o que você está dizendo. Aconteceu com Paulo. E aconteceu aqui de quem talvez Paulo não esperasse, ou esperasse porque ele falou que isso aconteceria no verso 38, 39, 40, embora disse, olha, que não aconteça com vocês. E Paulo e Barnabé se voltam aos judeus, e aqui a gente tem uma aula aqui de evangelismo. A gente foi criado com uma ideia, uma cultura fineiana, de Finney, de basicamente quase que implorar e tentar convencer para as pessoas a aceitar Jesus. A gente foi criado assim, né? A gente foi criado assim, como Jesus fosse um coitadinho. Os judeus aqui não quiseram Jesus. O que Paulo faz então no verso 46? Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Era preciso. Mas, visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Você observa que Paulo se vira para um grupo de pessoas e fala: eu não vou mais pregar o evangelho para vocês. O que a gente está acostumado? De basicamente quase se ajoelhar e pedir que as pessoas recebam a Jesus. Aqui não foi alguém que não quis Jesus. Eles contradiziam Paulo, e eles faziam o que com Paulo? Blasfemavam o que Paulo dizia. Eram opositores do evangelho. Mas opositor do evangelho se converte. Paulo era um opositor do evangelho? Sim, só que a maioria dos opositores do evangelho não se converte. Eles eram opositores do evangelho. E Paulo fala: eu preguei para vocês e vocês rejeitaram. Agora, embora o verso 48 pareça dizer que Deus aqui determinou quem fosse salvo, predeterminou e quem não fosse, você tem que ver o verso 18 à luz do verso 46, o verso 48 à luz do verso 46. Olha só, visto que a rejeitais. Quem rejeitou a vida eterna aqui? Os judeus. Não foi uma ordem de Deus que eles rejeitassem. Eles rejeitaram. E vos julgais não dignos da vida eterna. Vocês não se julgam dignos. Vocês querem continuar na lei, nas obras. E vocês rejeitaram a vida eterna. Então, a obra aqui de rejeição foi de quem?
foi dos judeus. Ali em Lucas, o mesmo autor de Atos, verso 46, Lucas 7:30. Diz o seguinte: mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Qual era o conselho à vontade de Deus para aqueles fariseus e intérpretes da lei? Ser batizado por João. O que eles fizeram? Não foram. Contra quem rejeitaram? Contra eles mesmos. Então a gente vê aqui que há uma rejeição consciente da graça de Deus e a gente tem um dilema. Ou Deus sinceramente ofereceu isso, e eles rejeitaram, então a graça pode ser resistida, ou Deus fingiu que ofereceu. Aí torna Deus uma pessoa que oferece não querendo. É igual o brasileiro quando fala, vai lá em casa. Não é porque a pessoa quer que vá na casa, é só por educação. Deus não fez isso. Então a gente vê aqui que, de fato, por que os judeus rejeitaram? Não foram salvos? Porque rejeitaram a vida eterna. Não há uma pré-ordenação de Deus. Não é o que Deus não queria fazer. E a gente também vê aqui que a gente tem que repensar o modelo de evangelismo. O modelo que implora, que a pessoa faz um favor a Deus e à igreja ao ir na igreja, quando na verdade é obrigação dela, de todos os homens. E no verso 47, Paulo entende que aquela ordem do Senhor para ele estava sendo cumprida ali. Ele entendeu que aos judeus, ele não teria sucesso. Ao povo dele, ele não teria sucesso. Ao povo dele, ele não conseguiria. E realmente, você pega, por exemplo, o ministério de Pedro entre os judeus, ele é muito mais eficaz que o ministério de Paulo. E Paulo entendeu, olha, Deus me colocou para outro povo, porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo, eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. Por isso que Pedro vai dizer que o ministério da circuncisão, Paulo vai dizer, o ministério da circuncisão aos judeus foi dado a Pedro, e o da incircuncisão aos gentios foi dado a quem? A Paulo. Então, o povo de Paulo entendeu aqui, olha, eu não terei sucesso com o povo judeu. Eu não terei sucesso com o meu povo. Ele fala, eu não vou mais pregar para vocês rejeitam, e o Senhor já tinha me dito que eu seria a luz para os gentios. Aí você vê Paulo abrindo o coração em Romanos 11, né, e 10, dizendo que ele preferia ser anátema por salvação dos judeus, que ele tem isso no coração dele, esse peso no coração, porque os judeus não quiseram. E realmente o ministério de Paulo aos judeus sempre foi muito conturbado, muito difícil. Até hoje, judeus ortodoxos, judeus chamam Paulo de rabino traidor e por aí vai, né? Então, Paulo não é muito bem visto entre os judeus, né? Aí chegamos no verso 48, que é um verso muito difícil. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. É um texto muito difícil, porque o texto fala que eles só creram porque foram ordenados. Agostinho, ao ler esse texto, ele usa uma tradução, se não me engano, ele usa a Vulgata de Jerônimo, e lá está pré-ordenados. Há uma pequena diferença entre ordenado e pré-ordenado. Ao ler isso, Agostinho conclui então que Deus pré-ordenou pessoas para a vida eterna. Só que o texto não diz pré-ordenou, o texto fala ordenou. Aí temos uma questão aqui. O texto está dizendo que eles foram ordenados quando? O texto diz? Não diz. Se você achar que é uma pré-ordenação no passado, temos outro problema. Então, todos os que iriam ser salvos creram nesse momento? Você creu nesse momento que ocorreu o texto? Não. Todos quem? Aqueles que estavam ali. Ali quando? Naquele momento. Então a gente vai trabalhar um pouco a palavra tasso, que aqui é tatogomenóis, se não me engano, mas é a palavra tasso, onde ela aparece nas Escrituras, né? Ali em alguns textos, né? Ali em Lucas 7, verso 8,
diz o seguinte, aparece aqui. Porque eu também sou homem sob autoridade. Sob é a mesma palavra. Em Mateus 28, 16. Vamos abrir Mateus 28, 16. E vamos ver o uso dessa palavra no Novo Testamento. Então, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, apontado, ordenado. Então, começa a observar que o uso da palavra aqui não é de uma pré-ordenação na eternidade, é sim de um apontamento, né? Alguém que foi designado. Vamos continuar. Atos 15, 2. Olha que interessante, aqui aparece a palavra determinaram. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena dissensão e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé novamente determinaram. Aí você vai ter Atos 22, 10. Atos 22, 10. E eu disse, o que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, e lá será dito todas as coisas que te é ordenado a fazer. Tem outros textos, mas é basicamente sempre a mesma toada. Em nenhum momento dá a ideia de uma pré-determinação anterior na eternidade a palavra. Sempre ordenado pontualmente naquele momento. O Senhor ordenou que eles fossem a Galiléia. Naquele momento, o Senhor ordenou que eles fossem a Galiléia. Aqui o Senhor ordena a Paulo naquele momento. Então, ordenados ali, pode ser designados, apontados, até mesmo dispostos. Então, o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte, que Deus ordenou que todos aqueles que não rejeitassem a graça, crescem. Que a dádiva da fé, a capacitação da fé seria dada a todos que não rejeitassem a graça. A gente não pode pegar nesse texto aqui e colocar toda uma teologia sistemática. A palavra para predestinou é prorizo. Não é taço, não aparece nos textos. Aqui não é pré-ordenou, é ordenou. Então, se você ler esse texto no contexto, você vai observar o seguinte, que aqueles que rejeitaram não tiveram a fé. Aqueles que quiseram a graça, o que lhe foi dado? A fé, o dom da fé. Por isso que a Bíblia vai dizer várias vezes que aquele que não tem, até isso lhe é tirado, e aquele que tem, isso lhe é acrescentado. Então o texto aqui não está dizendo que Deus pré-ordenou uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna, não. Está dizendo o seguinte, que estes homens, eles foram ordenados à vida eterna e creram por não rejeitarem a graça. A fé não é uma ação meramente humana, é uma ação divina, que ocorre após você não rejeitar a graça. Se ouve o Evangelho, você tem contato com a coisa do Evangelho e você não resiste ao Evangelho. O que lhe é concedido? A fé. Por isso que nós oramos, conceda arrependimento e fé. Então esse texto aqui, ele não é um texto que resolve e crava que o calvinismo está certo, como também não é um texto que crava que o arminianismo está certo. Porque o calvinista poderia concordar comigo, e muitos concordam, realmente esse texto aqui não fala de pré-determinação, ele vai dizer, mas os eleitos aqui não rejeitaram. Aí ele vai colocar a teologia dele aqui, não contraria o texto, mas o texto não afirma isso, ok? Então, quando nós observamos aqui, a gente vê uma coisa importante, que toda pessoa que ouve o Evangelho de boa vontade, que ouve o Evangelho buscando a fé, buscando o Senhor, essa pessoa vai crer. Essa pessoa crerá. Mas a palavra do semeador, quando Satanás rouba a semente do coração, ou quando os espinhos, tudo isso é culpa da pessoa. Somente culpa da pessoa. Por quê? Porque no verso 46 fala, visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna. Então aqui você tem dois grupos de pessoas, e sempre vai ter dois grupos de pessoas, os que recebem a salvação e os que não recebem a salvação.
E às vezes a gente fica insistindo num grupo que não quer a salvação. Não quer a salvação. Continuando, alguma dúvida sobre o verso 48? Realmente é um verso difícil, né? Só que você não pode pegar um verso e colocar toda uma teologia nele quando ele não diz. Ok? Isso não é uma teologia saudável. O verso 49 vai dizer então que a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Só que ocorreu uma coisa: os judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas, boas mulheres, mulheres que buscavam agradar a Deus de alguma maneira, só que elas foram persuadidas pelos judeus que Paulo e Barnabé eram homens ruins. Paulo e Barnabé foram caluniados. Paulo e Barnabé foram expostos à mentira sobre eles. As mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Que interessante, eles fizeram a vontade de Deus, pessoas abriram o coração, só que houve uma perseguição e eles tiveram que sair da cidade. Verso 50 diz: e expulsaram dos seus termos. E qual foi a reação de Paulo no verso 51 e de Barnabé? Se ajoelharam e falaram: por favor, dê uma chance a Jesus. Por favor, quem quer Jesus, levanta o dedinho. Se ficar tímido, pisca. Eles fizeram o quê? Sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. Se hoje um cristão, mediante uma perseguição, mediante alguém que blasfema do Evangelho, pegar o seu chinelo, o seu sapato, na frente do ímpio, e sacudir e dizer que para ele não prega mais, sabe o que ele vai ouvir? Que você não tem fé, que você não tem amor, que você é uma pessoa que não entendeu o Evangelho. Aqui não é para qualquer pessoa que ele fez. São pessoas que contradiziam e blasfemavam. Só que, o que Paulo fez aqui? Ele sacudiu a poeira dos pés. Quem tinha dito que tinha que sacudir a poeira dos pés? Jesus. Se vocês forem numa cidade, essa cidade não receber vocês, não levem nem a poeira dos pés. Então a gente observa aqui esse contraste. A graça de Deus é misericórdia, mas o juízo é anunciado. Claro, muitas dessas pessoas talvez tenham se convertido depois, ok? Mas não pelo ministério de Paulo, não pela vida de Barnabé. Nesta cidade, sobre essas pessoas, Paulo e Barnabé aqui estavam encerrando o seu ministério. Um grupo aqui recebeu e eles entenderam: olha, quem creu foi porque estava debaixo da ação de Deus. Nós não somos pelagianos ao acreditar que o ser humano pode, por si mesmo, sem a graça de Deus, sem a ação do Espírito Santo, crer no Senhor. Não somos. Deus precisa agir. Também não somos calvinistas achando que Deus predeterminou uns para a salvação e passou a largo outros. Não. Nós acreditamos que os que foram rejeitados porque não quiseram a graça, e a graça foi sinceramente oferecida, e os que receberam a graça foi porque o Senhor trabalhou em seus corações. E no verso 52, o capítulo termina não numa coisa triste, mas numa coisa feliz. O que ocorreu com os discípulos em Icônio? E aqui é interessante, Paulo ficou aqui 2 sábados, 3 sábados, algumas semanas. Paulo pregou o Evangelho, deve ter batizado pessoas, e foi expulso. E os crentes aqui: ai meu Deus, e agora? O que ocorreu com os crentes novos convertidos no verso 52? E os discípulos ficaram muito temerosos, porque não tinha mais Paulo e estavam ali. Não. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Qual é o resultado da salvação? É alguém alegre no Senhor e que tem e é cheio do Espírito Santo. A salvação chegou a essas pessoas de fato, e obviamente não queriam que Paulo partisse, não queriam que Paulo fosse expulso da cidade, melhor dizendo, né? Porque Paulo não é bem que ele partiu, ele foi retirado da cidade, né? Mas ainda assim eles tinham a coisa mais preciosa, que era o Evangelho, e ali nasceu uma igreja. Paulo ficou 2 semanas, ele faz algo parecido em Tessalônica, aí em Éfeso ele fica mais tempo, em Corinto ele fica mais tempo, mas vê que a obra sempre é de quem? Não é de Paulo e Barnabé, é do Senhor.
É o Senhor que faz a obra, amém? Pode desligar ali, Léo, um instantinho, para mim. Obrigado.